confesso para vocês que paciência tem limite. E a minha paciência, ela já está acabando. Eu confesso para vocês que uma hora alguém tem que assumir a culpa. Uma hora alguém da diretoria tem que botar a cara e explicar como é que um time do tamanho do Atlético, com os jogadores que o Atlético tem, com a folha salarial que o Atlético tem, eu queria saber como é que pode um time ficar 7 jogos sem vencer. Eu gostaria de saber como que consegue ficar 7 jogos sem vencer. Como que um time da grandeza do Atlético, com a estrutura do Atlético, com a torcida que o Atlético tem, consegue ter um aproveitamento inferior a 25% e jogar como uma equipe que briga contra o rebaixamento nos campeonatos. Eu quero saber, alguém tem que explicar o que está acontecendo. Eu queria saber até quando a diretoria do Atlético vai permitir jogadores comendo e dormindo na cidade do Galo, desrespeitando a camisa do Atlético, envergonhando os torcedores do Galo, porque é isso que o torcedor sente hoje. Hoje o torcedor do Atlético, ele sente vergonha. Ele sente vergonha do time que entra em campo. Ele sente vergonha de jogadores que não merecem estar vestindo a camisa do Atlético. Ah, contratou? É claro que a gente apoia. Vestiu a camisa do Galo, o dever do torcedor inicialmente é apoiar, mas depois que o jogador não está arrumando absolutamente nada, e jogadores que não têm vergonha na cara, jogadores pipoqueiros, jogadores que comem e dormem, mamam nas tetas do clube, aí a paciência acaba. E a minha paciência já acabou com uma meia dúzia de jogadores hoje do elenco do Atlético. A minha paciência já acabou com o Edenilson, a minha paciência já acabou com o Patrick, a minha paciência já acabou com o Eduardo Vargas, a minha paciência já acabou com jogadores, né, que inclusive já tiveram em um bom momento, mas hoje não conseguem jogar absolutamente nada, como por exemplo o Otávio, como por exemplo o Gemerson. A paciência já acabou. Eu poderia falar que a minha paciência também já acabou com o Paulinho, mas o Paulinho, pelo menos a gente tem que ser justo, se pegar todo ano, ele ainda não é um dos últimos, ele ainda já ajudou muito o Galo, que se não fosse vários gols dele, assistências dele junto com o Hulk, o Galo era na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e nem estaria classificado na Libertadores. Então, por enquanto, né, a minha paciência acabou. Eu devo estar esquecendo de mais alguns, obviamente, porque no calor, na hora de gravar, a gente esquece mesmo. Mas o que eu quero saber é até quando? Até quando, Filipão? Até quando? Até quando? Porque já são 6 jogos desde que você chegou e você não conseguiu uma vitória. E não adianta falar que é pedreira, porque você pegou times bizarros, times ridículos, times abaixo da média no Campeonato Brasileiro. América lutando contra o rebaixamento, Goiás lutando contra o rebaixamento, vários outros times na parte de baixo da tabela. O Galo conseguiu perder para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Galo conseguiu perder para o Vasco. Não foi com o Filipão, mas conseguiu perder para o Vasco. Então, não é só treinador, não é só jogadores, não é só diretoria. É todo mundo que deve explicação para uma torcida apaixonada que já não aguenta mais. No ano de inauguração da Arena MRV, que era para ser um ano, se não dá para ser um ano perfeito, a gente entende, mas tinha que ser um ano pelo menos regular. Um ano em que pelo menos os jogadores tentassem honrar o manto do Galo. Porque quando não dá na técnica, tem que dar na raça. Quando não dá na técnica, na tática, tem que dar na vontade. E nem isso esses jogadores pipoqueiros estão entregando. Não entregam técnica, não entregam tática, não entregam raça, não entregam vontade. Pode contar nos dedos quem do elenco do Atlético tá tentando jogar. Então, pra mim, já chega. A diretoria do Galo tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar falando só de Arena MRV, não adianta ficar falando de SAF, porque senão daqui a pouco o Galo tá lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. O Galo, ele conseguiu jogar, ele conseguiu ser amassado pelo Goiás. Ele conseguiu, olha os melhores momentos da partida. Na verdade, é os melhores momentos pro Goiás. O empate do Goiás com o Galo, para eles é uma derrota. E pro Galo é uma vitória. Hoje, olhando o futebolzinho mequetrefe e mediano que o Atlético... Mediano não, abaixo da crítica que o Atlético jogou, pro Galo foi uma vitória. Os jogadores deviam comemorar.
comemorar, tá, a vitória contra o Goiás, porque era para o Goiás ter amassado e passado o trator no Atlético. O Galo saiu de um time que perdia muitos gols para um time que nem consegue criar mais. A cada jogo do Filipão piora. Só que a culpa não é só do Filipão. A culpa é principalmente de jogadores descompromissados, de jogadores que não merecem mais, que essa janela do meio do ano, a gente exige, como torcedor, uma reformulação. Exigimos uma reformulação nesse elenco. Não dá mais para aguentar alguns jogadores vestindo a camisa do Galo. Não dá mais. Não dá mais. E o Filipão, ô Filipão, me ajuda aí, né? Você tem coragem de, na coletiva, falar que você tem que fazer mais de que uma semana? Já tem 2 semanas que você tem a semana inteira livre para treinar. E o time só tá piorando. O time só tá piorando. Então não tem desculpa de tempo mais. O que você mais vem tendo é dias para treinar. E o time só está piorando. Eu entendo os desfalques, mas se você for olhar no papel, o time do Atlético e o time do Goiás, o Galo tem a obrigação de jogar melhor. Se você for pôr no papel o time do Atlético e o time do América, o Galo tem a obrigação de jogar melhor, de fazer o resultado. E diversos outros jogos por aí, beleza? Então não vem com essa de não estar tendo tempo para fazer mágica. Não vem com essa, tá? Não vem com essa. Senão daqui a pouco a minha paciência também vai acabar com você. Né? Porque ela já acabou com a diretoria, já acabou com os jogadores. Daqui a pouco a gente puxa um fora Filipão, porque o futebol ele tem que ter um tempo para trabalhar. E já são 6 jogos sem vitória. Isso não pode jamais acontecer. A pior sequência do Atlético em 7 anos. Então, daqui a pouco, o sinal de alerta vai... Na verdade, daqui a pouco não. O sinal de alerta já está ligado. Eu errei aqui na minha fala. Daqui a pouco, a gente vai ter que, sei lá, eu não sei o que fazer. A diretoria tem que saber o que faz. Porque ela está à frente do Galo, tomando decisões, fazendo diversas coisas e errando desde 2022. Não é possível errar em 2022 e cometer os mesmos erros em 2023. Porque errar é humano. Agora ficar repetindo o erro é burrice. Então eu espero que a diretoria do Galo, nessa janela do meio do ano, faça alguma coisa. Porque senão, daqui a pouco tem jogo na Arena MRV. Prometeram um time competitivo. Esse time não é competitivo. Esse time não consegue competir com o Goiás. Então não temos um time competitivo hoje. Não mintam para o torcedor. Não mintam, não iludam mais o torcedor do Atlético, tá? Porque compramos diversas promessas em 2021, no início de 2022, mas nenhuma delas foram cumpridas. Hoje, a gente sente saudade do Patrick na lateral direita. Hoje, a gente sente saudade de um Carlos César na lateral direita. Hoje, eu queria muito um jogador que não tem técnica, mas que tem raça na lateral direita. Que não tem raça, que tenha raça na lateral direita. O Saravia tem raça, Ricardo, mas é horroroso. Horroroso, infelizmente. O Saravia do Porto, que chegou na seleção, não existe mais. Infelizmente, essa é a verdade. Vargas, no segundo tempo, é uma piada de mau gosto. Você tem um jogador ganhando quase R$1 milhão entrando no segundo tempo e jogando como o Vargas joga. Eu tenho dó do Hulk, eu tenho dó de alguns jogadores do Atlético que tentam jogar e que estão ficando ruim por causa de outros jogadores. Então, pra mim, já chega dessa situação. Paciência tem limite e a paciência do torcedor já tá acabando.